Quando eu era mais nova, eu vivia procrastinando. E o motivo disso era que eu não entendia direito como que o nosso cérebro funcionava, eu tinha ideias muito erradas e isso me prejudicava demais. E além disso, eu vivia agindo de acordo com as minhas emoções. Só depois que eu fiz psicologia e comecei ali a atender meus pacientes, que eu consegui vencer essa procrastinação crônica que eu tinha. E hoje eu vou trazer os 6 passos que me permitiram ser uma pessoa que não procrastina mais. Meu nome é Paulinha Gilbert, sou psicóloga da terapia cognitiva comportamental e também sou mãe do Theo. Meu objetivo no canal é passar o conhecimento que tanto mudou a minha vida para muito melhor e que eu aprendi ao longo desses últimos anos. Eu espero de coração que esses aprendizados te ajudem, assim como me ajudaram e ajudaram vários pacientes também. Aproveita para também se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo, comenta. Para mim é muito importante ter esse feedback seu e me faz muito feliz saber que eu estou ajudando outra pessoa. Então vamos direto ao ponto, sem enrolação. A primeira coisa que você precisa saber e que eu tinha uma concepção muito errada é um dos primeiros motivos que a gente deixa ali de fazer as coisas que precisam ser feitas é pela questão de preguiça, né? A gente bate aquele cansaço e a gente pensa assim, poxa, deixa eu deixar para depois, eu acho que agora eu preciso descansar, eu preciso fazer aquela outra coisa, porque fazer o que precisa ser feito vai me gastar muita energia. E muitas vezes o seu cérebro, ele manda informação que o quê? Que você precisa economizar energia para você ter mais energia. E agora eu preciso te contar qual que foi o erro que eu cometia nesse raciocínio. E o primeiro passo é, para você produzir energia, ter mais energia, você precisa gastar energia. É isso mesmo. Muitas vezes eu tinha um raciocínio contrário, que, poxa, se eu quero ter mais energia, eu preciso economizar ao máximo essa energia. Só que o nosso cérebro, ele funciona como se fosse uma bateria de um carro. Pensa, se você deixa o seu carro lá na garagem, paradinho, economizando energia, o que vai acontecer quando você tentar ligar esse carro? Provavelmente esse carro não vai ligar. A bateria dele vai se reduzindo ali, já que ele entendeu que você não ia usá-la. E a mesma coisa acontece quando a gente fica ali evitando agir, evitando fazer as coisas. Eu lembro que eu procrastinava demais exercício físico porque eu acordava ali cansada, com preguiça e pensava, poxa, talvez se eu descansar, amanhã eu vou estar melhor, amanhã eu vou estar com energia. Só que, como eu falei, a gente precisa ter esse raciocínio. Para eu produzir energia, eu preciso o quê? Gastar energia, principalmente gastar uma energia física. E aí, o que acontece? A ideia aqui é você ter o raciocínio assim. O início, quando eu começar a gastar essa energia, vai ser ruim. Seu cérebro, ele vai querer ali te falar que não, que você tem que ficar no sofá economizando energia. Só que a ideia é você pensar assim, não, eu preciso ter mais energia no meu dia a dia, eu preciso produzir mais energia. Você já reparou que, por exemplo, você está procrastinando um trabalho, aí você está procrastinando, fica ali no sofá. De repente, você fala assim, quer saber, vou começar. Você começa, e o início é aquela coisa ali, ruim, né? É puxado fazer. Você fica ali pensando, não, eu tenho que economizar, eu tenho que economizar. Só que depois de um tempo, quando você começa a gastar energia naquele trabalho, você já reparou que você começa a se empolgar? Parece que até muda de cenário, você fala assim, opa, aquela pessoa ali que estava super desanimada, com preguiça, já começa ali a mudar o cenário e às vezes alguém até tem que te tirar do trabalho porque você ali se empolgou naquilo ou quer concluir logo aquela tarefa. O motivo disso é porque você está gastando energia e nisso você é como se fosse ter um start ali nessa bateria desse carro e o seu carro, no caso o seu cérebro, entendeu que você tinha que produzir mais energia. Então, nesse primeiro passo, você tem que romper com essa ideia de que você precisa economizar para aí sim melhorar e parar de procrastinar. Isso não vai acontecer. Mas para você conseguir agir, ou seja, começar nesse gasto de energia, a gente vai agora para o segundo passo, que é você tem que começar com micropassos. Como o nosso cérebro ele foi feito para economizar energia, é como se, por exemplo, você tem esse trabalho ali que você tem que fazer. Quando você visualiza o tanto de coisa que você precisa realizar para concluir ele, logo vem esse pensamento de, eu acho melhor eu ficar aqui bem quietinha, né? Isso porque é como se o cérebro ele calculasse que ele fosse um monstro ali na sua frente que você não vai dar conta, que você vai ter que gastar energia demais para conseguir realizar isso. Só que aí, esse passo consiste em você dividir em
São várias etapas. Então, em vez de você pensar assim, eu lembro que isso aconteceu muito na época do meu mestrado. Eu vivia pensando assim, nossa, é muita coisa, vou fazer uma dissertação de 200 páginas, vai ser impossível fazer esse negócio aqui. No final das contas, eu evitava e ia fazer outra coisa e vivia pensando que eu tinha que estar fazendo a dissertação, mas nunca começava. E aí, como que foi a implementação desse passo 2? Em vez de pensar nas 200, 300 páginas que eu tinha que fazer, eu pensava assim, poxa, deixa eu ver aqui qual que é o título e os 3 primeiros parágrafos que eu tenho que fazer. E aí, uma vez que eu começava, pensava no título, começava a colocar ali, redigir o primeiro parágrafo, o segundo, o terceiro, começava a pesquisar outras coisas, ou seja, me colocava em movimento, gastava energia naquilo, eu já percebia que eu ia ali pro quarto, pro quinto, e eu conseguia finalizar aquele tópico. Então, vamos supor, você precisa de arrumar a casa e você tá procrastinando. Em vez de pensar na casa inteira, aquela bagunça que você tá olhando, você pensar assim, deixa eu colocar um podcast aqui de, sei lá, 10 minutos, deixa eu lavar a louça. E aí, nesse tempo, eu vou ver aqui o quanto que eu consigo fazer. E aí, depois, você vai perceber que provavelmente você vai lavar a louça e você vai escutando outra coisa, uma música, um podcast, quando você vê, você já tá arrumando a cozinha, depois você já foi pra sala. Porque a gente precisa começar, mas a gente tem que começar pequenininho, senão você sempre vai tender a procrastinar e não realizar a tarefa. E o terceiro passo é, faça no início do dia. Se tem alguma coisa que você está o tempo inteiro procrastinando, por exemplo, a vida inteira eu procrastinei muito exercício físico. Você fazer no início do dia é crucial, porque a gente tem uma região no nosso cérebro que é como se fosse o nosso autocontrole, que a gente vai tomando decisões ali ao longo do dia e que essas decisões vão exigir ali de a gente racionalizar, da gente pensar mais, da gente abrir mão do curto prazo, pensar no longo prazo. Mas é como se essa região responsável por fazer isso, ela fosse enfraquecendo ao longo do dia. E é por isso que quando chega à noite, às vezes a gente tem mais tendência de comer bobagem, a gente tem mais tendência a brigar, a ser mais impulsivo, a comprar, porque essa região, ela tá mais enfraquecida. Então você pegar aquilo ali que tá agarrado e fazer no início do dia, vai te ajudar porque como você teve a noite de sono, essa região vai estar como se fosse abastecida. Então você vai ter mais facilidade de exercer ali o seu autocontrole e fazer o que precisa ser feito. E um outro motivo que as pessoas procrastinam muito é por conta de crenças que a gente tem sobre aquilo ali que precisa ser feito. Uma coisa que eu aprendi na psicologia e que foi extremamente valioso para minha vida é, toda vez a gente precisa olhar uma situação, ver o que a gente pensa sobre a situação, ou seja, uma situação vai gerar um pensamento, esse pensamento ele vai gerar uma emoção e essa emoção vai gerar um comportamento. Então vou pegar aqui uma situação que mencionava muito essas crenças que eu trouxe aqui nesse motivo. A situação era produzir conteúdo nas redes sociais. Quando eu pensava nessa situação, já me vinha um pensamento, eu não sei se vai ficar bom. Eu acho que as pessoas não vão gostar. E aí, quando eu pensava isso, aí se as pessoas não gostarem, e se alguém achar ruim meu conteúdo? Já me subia uma emoção que era o quê? De ansiedade, de frustração. E ao me sentir ansiosa e frustrada, o meu comportamento era o quê? Evitar postar conteúdo, evitar gravar. E aí, às vezes, o meu comportamento era ficar ali na rede social sem fazer nada e eu não, de fato, executava o que precisava ser feito. Ou seja, eu tinha uma crença de que eu não era capaz e que o conteúdo ficaria ruim. E essa crença ali, esses pensamentos, me faziam procrastinar. Então, aqui vai o quarto passo, que é mude os seus pensamentos. Então, nessa situação, uma vez que eu identifiquei que um pensamento principal que eu tinha era isso de as pessoas não vão gostar, existem formas de a gente mudar o nosso pensamento, porque mudando o nosso pensamento a gente vai ter uma emoção diferente e isso aumenta a chance de a gente parar de evitar. Então, um pensamento que me ajudou muito nessa procrastinação que eu tinha era pensar assim, e se eu ajudar uma pessoa com esse meu conteúdo? Em vez de eu olhar para aquele tanto de gente, pensar ninguém vai gostar, e se uma pessoa gostasse, se eu mudar a vida de uma pessoa? Quando eu pensava isso, eu já me vinha a emoção de empolgação. Uma vez que eu ficava empolgada, eu criava coragem para pegar o celular e gravar conteúdo. Então, tenta perceber qual que está sendo esse ciclo na sua vida que está gerando a procrastinação, ou seja, qual situação que está acontecendo, que está fazendo você ter certos pensamentos, que estão surgindo essas emoções aí dentro de você e que no final do dia você fica ali evitando
e procrastinando. E aí, você vai pensar, qual outra forma que eu tenho de pensar na situação? O que eu diria para minha melhor amiga nesse momento? Porque é muito mais fácil a gente dar conselho para os outros porque não tem as nossas emoções envolvidas. Então é um momento legal para fazer esse exercício. E uma outra coisa que eu gosto de destacar é que quando você para pensar em pensamento, emoção e comportamento, normalmente esse comportamento de procrastinar, ele traz com a gente um alívio nessa emoção. Então, no meu caso, quando eu ficava ali no celular e pensava assim, não vou gravar vídeo não, isso me gerava um alívio da emoção de ansiedade e frustração, porque aí eu não tinha que lidar com isso. Só que a gente precisa entender que é um alívio no curto prazo, só que traz um prejuízo no longo prazo, porque a gente deita a cabeça no travesseiro no dia pensando assim, nossa, de novo eu não fiz. De novo eu não executei aquilo. De novo eu tô procrastinando. Então, tenha sempre em mente que você tá aliviando a emoção na hora, mas sendo um problema depois. E pior, criando ali outras emoções, que a gente chama na psicologia de emoções fabricadas, que é o quê? Depois eu crio ali culpa, eu crio vergonha. Por quê? Porque eu não tô conseguindo executar as coisas que eu gostaria. E aí a gente vai pro quinto passo, que é tenha em mente o seu porquê. O que é isso? Muitas vezes a gente fica ali listando vários comportamentos que a gente precisava de fazer e a gente não tem em mente o porquê que aquilo é importante. Então, é essa situação de, nossa, eu queria produzir conteúdo. Tá, mas por que produzir conteúdo é importante para mim? No meu caso, se eu for parar para refletir, produzir conteúdo é importante porque um valor para mim é ajudar outras pessoas. Eu consegui mudar a vida de outras pessoas trazendo esses conteúdos de psicologia, como eu trouxe. Um outro valor para mim é flexibilidade. Então, ao estar aqui e isso aqui crescendo, eu vou conseguir, por exemplo, ficar mais tempo com meu filho, minha agenda consegue ser mais flexível. Então, eu tenho muitos porquês de conseguir ali, de ter motivos para vencer essa procrastinação. E a gente precisa ter isso em mente. Então, igual, uma pessoa que quer muito treinar, né, ter uma rotina de exercício físico, mas ela tá procrastinando. Por que você quer ter essa rotina de exercício físico? E existem vários motivos, porque eu quero emagrecer, ou porque meus exames estão ruins, ou porque eu quero envelhecer bem, ou porque eu tô sem energia, e aí eu fico o tempo inteiro deitada no sofá e eu preciso ter mais energia para fazer as coisas no meu dia a dia. Uma dica que eu dou é pegar e escrever esse seu porquê. Até para nesses momentos em que esses pensamentos surgirem, você reconectar com o motivo que você deseja parar de procrastinar. E o sexto passo é: crie um ambiente anti-falhas. Como o seu problema está sendo procrastinar mais, qual que é o objetivo aqui? É você pensar assim, como que eu faço para o meu ambiente não deixar eu procrastinar? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem problema com treinar, né, de ir pra academia, às vezes chama uma amiga para treinar com você, porque isso vai diminuir a chance de você procrastinar. Então, se você tá começando um projeto novo, que toda hora você tá ali, jogando para dentro do tapete, às vezes já marca o dia da apresentação desse projeto. Eu vou trazer um exemplo aqui, o tempo inteiro eu procrastinava fazer live. E hoje, inclusive, no dia que eu tô gravando esse vídeo, eu tenho uma live marcada. E eu percebi que depois eu marquei a live. E aí logo depois eu ficava assim, gente, eu devia ter jogado pra frente, eu não tava pronta. Eu tinha assim, sabe, eu podia ter jogado pro mês que vem. Só que como eu marquei, eu vou ter que fazer. Ou seja, eu mesma, né, criei ali um ambiente em que eu não posso procrastinar. Porque eu não vou desmarcar essa live. Então, a ideia aqui é você pensar assim, o que você vai estar, às vezes você vai passar raiva com você no dia, mas depois você vai se agradecer, porque você vai deitar a cabeça no travesseiro pensando, eu fiz, eu consegui, eu não procrastinei, eu não joguei isso mais pra frente. Inclusive, uma coisa que eu lembrei agora é que esses vídeos aqui que eu faço, uma forma de eu parar de procrastinar foi contratar um editor, porque como eu quero pagar o editor, eu quero, né, dar ali com o máximo de antecedência pra ele fazer os vídeos e ajudar no trabalho dele também, eu pensei assim, poxa, eu preciso de fazer, eu preciso executar, não dá pra jogar pra depois, porque eu tenho ali um combinado com alguém. Então, você criar esse ambiente, ele vai ajudar muito a você não falhar ali na hora e você vai se agradecer depois. Na hora vai ser difícil, às vezes é desconfortável, mas depois você vai se sentir bem. Se você gostou desse vídeo, aproveita para deixar um like, faz muita diferença. Coloca aqui nos comentários qual passo foi mais significativo para você e também eu adoro quando vocês colocam outros temas para eu falar aqui nos vídeos. Um beijo, até o próximo!